Olá, a nossa resenha científica de hoje vamos falar do artigo Efeitos do pré-condicionamento no comportamento e fisiologia dos cavalos durante um teste de aprendizagem. É um trabalho de pesquisadores da Austrália, conduzidos aí pela Fena e colaboradores, tá? E para iniciar, ele trata de alguns assuntos ou aborda alguns temas que vão dar um pouco de subsídio para a discussão desse artigo. Então ele diz que a teoria da aprendizagem, ela descreve como esses animais absorvem e como eles processam e retêm informações através de cadeias e estímulos, resposta e reforço, juntamente com os aspectos emocionais e ambientais, tá? Muitos treinadores de cavalos e também treinadores de equitação desconhecem como os cavalos aprendem ou sobre os mecanismos que sustentam o reforço positivo, negativo ou punição. E isso já foi tema de resenhas anteriores em que vocês já viram que algumas pesquisas mostraram que pouquíssimos treinadores têm conhecimento de qual é o sentido ou qual é a definição de reforço, tanto positivo quanto negativo, e até mesmo da punição, havendo um confundimento entre eles, tá? Essa lacuna de conhecimento, ela vai comprometer a capacidade dos treinadores em transmitir e também transmitir essas informações sobre a equitação, tá, para as pessoas. E esses treinadores precisam entender a relação entre sofrimento e cognição, para reconhecer eventos que os cavalos podem achar estressantes e também identificar respostas comportamentais que sugerem excessivamente serem emocionais também. Então essa distinção entre o que é doloroso para o cavalo e o que é aprendizagem, ela é extremamente importante para os treinadores, tá? E a reatividade emocional, ela refere-se a alterações fisiológicas, químicas e comportamentais resultantes da estimulação emocional dos cavalos. Tal estimulação, ela pode surgir de uma variedade de estímulos que geram insegurança nesse cavalo. Sabemos que os cavalos reativos, eles podem ser difíceis de manusear e que as relações homem-cavalo melhoram quando a reatividade emocional ela é minimizada, tá? Esse aumento do nível emocional prejudica a função cognitiva do cavalo e, no entanto, essa redução ela acontece também quando há habituação do cavalo a esse agente agressor, a esse estímulo que o causa medo ou às vezes dor, tá? Então, tornar o cavalo incapaz de estímulos, tornar o cavalo incapaz de escapar de estímulos aversivos através de contenção, como por exemplo amarrar as patas do cavalo, ou os pés ou as mãos, impedir o movimento, cria no cavalo gerado desamparo aprendido. O que é isso? Ele se refere a um estado onde há interrupção da tentativa do comportamento do cavalo em função dessa imobilização. E essa situação tem um grande potencial de comprometer o bem-estar dos animais, devendo ser evitada nos treinamentos de cavalos. Na equitação, o aumento da tensão nas rédeas fornece principalmente sinais de desaceleração para o cavalo. E, em segundo lugar, também modificam a posição da cabeça e do pescoço desses cavalos. E a tensão das rédeas se converte em pressão em várias partes do cavalo. E a sua liberação se comunica ao cavalo e faz com que ele tenha a resposta correta. Esse processo é conhecido então como reforço negativo. O que é um reforço negativo? A gente sempre gosta de falar dele. Ele é conhecido, ou ele é um estímulo ou um reforço, é quando você tem remoção de um estímulo para recompensar uma resposta desejada. Ou seja, você cria um estímulo no cavalo e assim que ele te dá a resposta desejada, você retira aquele estímulo. E o fato de retirar o estímulo é que dá o nome de negativo. E algumas pessoas o confundem com punição e não tem nada a ver uma com a outra. Também a gente pode ter uma punição positiva e negativa, tá? Então, conhecer reforço negativo é fundamental no treinamento de cavalos. Por quê? Porque ele é a principal ferramenta utilizada no seu treinamento e é a que tem mais sucesso. Portanto, recomenda-se que o controle e a atenção seja aplicada de maneira mínima e consistente nas rédeas. Respostas efetivas ao reforço negativo, elas dependem de timing e de consistência, tá? Então guardem isso. Para ser efetivo, ele também depende de timing e consistência. Caso a gente tenha inconsistências e também atrasos nesse tempo para aliviar esse cavalo, a gente pode causar punição e impedir a aquisição de respostas desejáveis.
e, além do mais, criar respostas indesejadas, o que é muito comum no dia a dia no treinamento. Algumas pessoas usam mal o reforço negativo e acabam dando a recompensa para o cavalo nos momentos inadequados, onde ele apresenta respostas indesejadas, o que reforça cada vez mais esse tipo de resposta. Então, para a maioria dos cavalos, a habituação ao freio ocorre de forma tranquila. No entanto, o uso excessivo de rédeas ou freios com ação muito severa podem comprometer o bem-estar dos cavalos. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Principalmente a tensão excessiva nas rédeas também. Isso já foi tema de uma outra resenha científica que a gente falou. Tá? Para evitar a habituação à pressão excessiva e garantir o bem-estar dos cavalos, as tensões usadas tanto no treinamento quanto nas competições devem ser reduzidas ao mínimo possível. E, pensando nisso, o objetivo desse estudo foi determinar o efeito das pressões, o efeito do pré-condicionamento desse cavalo e suas respostas no nível de excitação, que foi medida pela frequência cardíaca e também por alguns parâmetros de comportamento, nos resultados de aprendizagem medidos pela tensão das rédeas, tempo, número de etapas e comportamento dos cavalos. Tá? Quais foram os materiais e métodos utilizados? Foram utilizados 68 cavalos de lazer, não eram animais destinados ao esporte, de várias raças. Tá? A maioria deles havia sido previamente ensinado a recuar com pressão no chanfro, com duas rédeas do chão ou da sela, com sinais de voz, e outros, como o caso de tocar nas patas dianteiras ou no peito do cavalo. Tá? No entanto, nenhum deles sabia ainda recuar com a tensão única de uma única rédea no freio e a ausência desses outros sinais para o auxiliar. E esses cavalos foram então distribuídos ao acaso nos tratamentos, e eram basicamente dois: um tratamento onde havia o pré-condicionamento e um tratamento controle, onde esse pré-condicionamento não era realizado. Tá? A coleta de dados ela ocorreu em uma arena fechada, familiar para o cavalo, onde foi montado um corredor. Esse corredor possuía 1,5 m de largura por 5 metros de comprimento, e basicamente esse trabalho foi feito em 4 fases, e uma dessas fases era o treinamento, a outra fase era o repouso, outra fase de teste e uma fase de recuperação para voltar à frequência cardíaca do cavalo da fase de repouso. Tá? Então esse cavalo deveria recuar por esse corredor de 5 metros de comprimento. Tá? E a gente vai especificar um pouco como é que foi feito cada um desses tratamentos. Então foram realizadas gravações de vídeo para cada cavalo, e os mesmos foram equipados com aparelho para medir a tensão nas rédeas, e também foram acoplados um monitor de frequência cardíaca no tórax desses animais. O experimento consistiu, como eu disse, em 4 avaliações, aliás, em 4 fases, que era a fase de repouso, de treinamento, de teste e a de recuperação. Então, cada fase ocorreu dentro desse corredor, e cada uma das 4 fases experimentais foi registrada na câmera, resultando em um total de aproximadamente 30 minutos de filmagem para cada cavalo. Os parâmetros de comportamento avaliados foram se o cavalo balançava a cabeça, se ele tinha algum contato físico com o manipulador, no caso se ele aproximava, encostava, tocava o peito, o pescoço ou a cabeça do manipulador, se ele bocejava, que é aquele ato de bocejar mesmo, o cavalo ter uma respiração, uma inalação mais profunda com a boca aberta, se ele dava coices no chão ou se ele lambia e mastigava, certo? A frequência cardíaca foi registrada em intervalos de 1 segundo durante todo o período experimental, então nas 4 fases, e os dados de tensão da rédea também foram expressos em newtons e forneceram a leitura a cada segundo, foi medida a cada segundo. Tá? Então vamos lá especificar mais um pouco sobre cada fase. Então na fase de descanso, o cavalo foi conduzido pelo cabresto, e as rédeas estavam ligadas também já ao sensor de tensão, e elas foram colocadas sobre o pescoço desse cavalo. Esse cavalo foi levado para o centro desse corredor, onde permaneceu parado, sendo segurado por uma corda bamba, mais frouxa, tá? Por um período de 5 minutos. Então, basicamente, o cavalo foi conduzido para dentro do corredor e permaneceu lá por 5 minutos sem contato, ou com um contato muito leve, já que a corda contida pelo cabresto com a corda folgada. E a rédea que estava ligada no sensor de tensão foi colocada sobre o pescoço desse cavalo. Depois veio a fase de treinamento, ou seja, aquela fase de pré-condicionamento lá dos cavalos. Desses cavalos, 31 foram para o grupo pré-condicionado e os outros 37 na verdade, foram para o grupo controle.
Esses 31 cavalos do grupo pré-condicionado foram treinados através de reforço negativo também por um período de 8 minutos por um treinador que se posicionava do lado do cavalo. Ele ficava aproximadamente 50 centímetros de distância do cavalo, tá? Virado de frente para o cavalo, a uma distância entre o meio, aliás, ele ficava posicionado no meio, entre a espádua do cavalo e a cabeça, tá? Então ele é mais ou menos no meio do pescoço do cavalo. E o que ele fazia? Ele colocava uma tensão nas rédeas, e assim que esse cavalo virava a cabeça para o lado que a rédea era tensionada, ele fez isso para a direita e depois para a esquerda. Assim que o cavalo virava para aquele lado, aliviava a tensão. Caso o cavalo demorasse a ceder aquela pressão, ele aumentava a pressão até que esse cavalo movesse a cabeça para o lado que ele estava pedindo. Esse exercício era repetido 3 vezes para um lado. Logo após as 3 realizações, trocava-se o lado, tá? E aconteceu o mesmo tanto para a direita quanto para a esquerda com esses cavalos. Já os cavalos do grupo controle, eles foram também conduzidos para dentro desse corredor, nessa fase de treinamento. O treinador se posicionava na mesma posição do treinador que trabalhou o grupo pré-condicionado, porém ele não acionava as rédeas, ele simplesmente se posicionava e mudava de lado, da direita para a esquerda, após um período de tempo. Tá? Passado esse período de pré-condicionamento, veio a fase de teste. Na fase de teste, esses cavalos foram conduzidos por treinadores diferentes daqueles que trabalharam com eles na fase de treinamento. Então, se trocou os treinadores. Os que trabalharam os cavalos no treinamento, no pré-condicionamento, conduziram os animais do controle, e os que conduziram os animais do controle no treinamento, na fase de treinamento, conduziram os cavalos pré-condicionados na fase de teste. Tá? Então, esses cavalos foram conduzidos para dentro desse corredor. No corredor, eles foram girados e ficaram de frente para a entrada. Tá? Na verdade, eles mudaram, as mãos ficaram na linha de partida e eles foram conduzidos em recuo até o final. O objetivo é que eles recuassem por esses 5 metros. Tá? Então, nos 2 grupos, o que o treinador fazia? Ele aplicava uma tensão de um lado só da rédea ou do lado direito. Se iniciou de direito, então aplicou uma tensão na rédea direita. Assim que esse cavalo dava um passo para trás, essa rédea foi tensionada um pouco para trás. Assim que o cavalo dava um passo com qualquer uma das patas, a rédea era liberada. E aí se fazia de novo, e de novo, até que esse cavalo transpusesse todos os 5 metros do corredor. Depois que ele passava o corredor, voltava, posicionava o cavalo de novo e fazia o mesmo teste para o lado esquerdo. Tá? Então trocava o lado. Isso foi feito tanto dos cavalos do pré-condicionados quanto dos cavalos do grupo controle. Tá? Os cavalos que demoravam muito tempo para recuar ou para mover o pé, a tensão das rédeas ela era aumentada. Tá? Depois desse período, foi-se para a fase de recuperação. O que era a fase de recuperação? Esses cavalos também, assim como na fase de repouso, eram simplesmente mantidos lá dentro, parados, tá? Por um período de 5 minutos, até que a frequência cardíaca retornasse àquela original. Tá? E durante todas essas fases, das fases de treinamento, repouso, teste e recuperação, os cavalos foram monitorados para a frequência cardíaca e também para os parâmetros de comportamento. Tá? Agora vamos falar um pouco dos resultados. Primeiro, da observação do comportamento. À medida que os testes progrediram, os cavalos balançaram a cabeça com menor frequência, então independente dos grupos. E os cavalos do grupo controle balançaram a cabeça mais do que aqueles cavalos pré-condicionados. Uma resposta que já era esperada, já que os animais pré-condicionados já sabiam sair um pouco daquela pressão nas rédeas. Tá? Os testes com a mão direita provocaram mais agitação na cabeça dos cavalos do que os testes com a mão esquerda, tanto para os cavalos do controle quanto para os animais pré-condicionados. E todos os balanços de cabeça observados ocorreram quando a tensão das rédeas foi aplicada, ou seja, se não tinha contato com as rédeas, nenhum dos cavalos balançava a cabeça. O número de vezes que os cavalos tocaram o manipulador variou nas diferentes fases do experimento, com os cavalos entrando em contato com o manipulador com mais frequência nas fases de repouso e nas fases de recuperação do que nas fases de teste. E essa frequência dessa resposta comportamental não foi diferente entre os cavalos pré-condicionados e os animais do grupo controle. Comportamento de coice, bocejar, lamber e mastigar foram realizados por um número muito pequeno de cavalos, tornando essa análise então uma característica sem sentido. Então ela não foi avaliada. Já a análise da frequência cardíaca, os cavalos pré-condicionados tiveram frequências cardíacas mais altas
a fase de pré-condicionamento do que os cavalos de controle. E aí não é difícil de entender, já que na fase de treinamento ou de pré-condicionamento, os cavalos do grupo controle não tiveram nenhuma ação nas rédeas. E mostrou-se mais para frente que o simples fato de tensionar a rédea aumentava a frequência cardíaca. Tá? Para as demais fases, não foi encontrado diferenças nas análises de frequência cardíaca entre os dois tratamentos. A análise de tensão das rédeas. Então, foi encontrada diferença entre a tensão média nas rédeas esquerda e direita durante a fase de pré-condicionamento. Mais tensão foi necessária para obter resposta na rédea esquerda. Provavelmente por quê? Porque esses cavalos já tinham uma maior habituação à tensão deste lado. E se a gente pensar no cotidiano, no dia a dia dos cavalos, a maioria das pessoas, quando vão manipular os animais, os abordam do lado esquerdo. Portanto, na hora de buscar na baia, coloca o cabresto, na hora de puxar, na maioria das vezes esses cavalos são conduzidos do lado esquerdo. Portanto, eles já têm uma maior habituação a essa tensão nas rédeas. E por isso tem uma tendência a ter uma tensão, necessidade de uma tensão um pouco maior para a resposta. Então, foi encontrada uma diferença na tensão total da rédea exercida pelo manipulador ao longo dos ensaios. Então, à medida que os testes progrediram, os cavalos precisavam cada vez menos de tensão para recuar os 5 metros, indicando que o reforço negativo estava sendo eficiente para melhorar as respostas desses cavalos. Tá? Agora vamos passar um pouco para a discussão. Para uma equitação segura, é necessário um treinamento consistente e aderente à teoria da aprendizagem. Então, é impossível você ter um trabalho bom, com qualidade, sem conhecer bem a teoria da aprendizagem. Tá? Principalmente um trabalho de forma segura. E a gente vem reforçando isso a cada dia, sempre falando. Fiquem ligados na teoria da aprendizagem. Ela é fundamental para melhorar o seu resultado, o seu desempenho e para reduzir o nível de estresse tanto do treinador quanto do cavalo. Então, à medida que os testes de pré-condicionamento de aprendizado progrediram, os cavalos otimizaram suas respostas de várias maneiras. Tá? Eles gastaram menos etapas para concluir o recuo, ou seja, o que era considerado cada etapa? Cada etapa era cada passo que ele dava quando as rédeas eram acionadas. E também concluíram esses testes mais rapidamente, com menos pressão nas rédeas do que os demais. Tá? Então, o uso efetivo de reforço negativo ele depende do momento em que a liberação da pressão que é aplicada, e a diferença entre um treinador bom e um treinador médio ou um ruim se manifesta principalmente nessa capacidade. E aí é um outro ponto que a gente sempre fala que o treinador precisa ter, que é sensibilidade, para entender o momento certo do alívio. É um consenso quase que geral entre os treinadores de cavalo que os cavalos aprendem no alívio. Tá? E o alívio vem em função, o alívio vem após um estímulo. Então você tem um estímulo, em seguida você tem a liberação, que é o alívio. Então isso nada mais é do que um reforço negativo. E como o McLean argumenta, o tempo exato dos reforços não deve apenas melhorar a eficiência e o desempenho, reduzindo a ocorrência de comportamento de conflito, mas ele também reduz o desperdício de cavalos e também melhora o bem-estar. Então conhecer teoria de aprendizagem vai nos dar um maior aproveitamento dos cavalos, além de fornecer um maior bem-estar para esses mesmos cavalos. Tá? As descobertas atuais elas mostram redução significativa no número de vezes que os cavalos sacudiram a cabeça à medida que os ensaios progrediram, indicando que os cavalos aprenderam com os exercícios de pré-condicionamento e que o momento da liberação foi eficaz, ou seja, aquele tempo gasto entre a resposta do cavalo e o alívio por parte do treinador, que ele foi eficiente, porque esse tempo foi cada vez menor, houve redução nos movimentos de cabeça. Então as tensões exigidas nas rédeas, elas diminuíram ao longo dos 8 ensaios, sugerindo que em vez de se acostumarem com a pressão, os cavalos aprenderam a evitá-la. Tá? Então isso é o ponto importante do reforço negativo. Tá? A gente vai treinar ou condicionar o animal para te dar uma resposta, para aumentar a possibilidade de ocorrência daquela resposta que a gente deseja. Tá? Então, alguns estudos demonstram que cavalos charreteados com rédeas longas, elas precisam de maior tensão nas rédeas do que aqueles montados para executarem o mesmo exercício ou que foram trabalhados com rédeas curtas. E isso foi atribuído
as rédeas longas manterem maior tensão do que liberação, dado o peso e o comprimento dessa rédea, resultando em uma liberação mais retardada e sempre parcial dessa tensão. Também é um outro ponto que a gente fala bastante do porquê que a gente não trabalha com charreteamento em cavalo, por exemplo. Então, mais uma vez, a gente consegue encontrar uma argumentação na ciência para justificar o motivo, tá? E realmente é o que a gente pensava. Ela causa um alívio mais retardado e nunca é total, ele sempre é parcial, tá? A coleta de dados de tensão é um passo importante para melhorar o bem-estar dos cavalos através da educação de treinadores de cavaleiros e uma definição quantitativa do contato apropriado ou ideal, tá? Ou ideal e uma compreensão de como aplicar corretamente o reforço negativo para que os cavalos se tornem mais responsivos à pressão ao longo do tempo vão melhorar o bem-estar dos cavalos. E aí, gente, vale lembrar que cada dia mais existe uma pressão social para a gente promover mais bem-estar para os cavalos, tá? E não só para os cavalos, mas para os animais de uma forma geral. E a gente gosta sempre de insistir, entenda o comportamento, porque bem-estar nada mais é do que permitir que esse animal demonstre o seu comportamento natural, tá? E é fundamental para reduzir o estresse e para melhorar a questão do bem-estar, você conhecer teoria de aprendizagem, porque está claro que quando você conhece bem a teoria da aprendizagem, você promove menos estresse do cavalo e tem os resultados melhores e com aproveitamento muito maior dos cavalos, tá certo? Fica a dica então da resenha científica dessa semana, nos vemos na próxima. Grande abraço.